Sejam todos bem-vindos ao canal Diário de uma Palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Liturgia de hoje, 4 de agosto de 2025. Primeira leitura está no livro dos Números, capítulo 11, versículos 4b ao 15. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras e as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía no moinho, ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois o povo lamentasse em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo esse povo? Acaso fui eu quem concedeu e deu à luz todo este povo, para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com as crianças, e leva-o à terra que jurastes dar a seus países? Onde conseguirei carne para dar a toda essa gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dai-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exultai no Senhor, nossa força. Mas meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Exultai no Senhor, nossa força. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos, sem demora, humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. Exultai no Senhor, nossa força. Os que odeiam o Senhor o adulariam, seria este seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha o fartaria. Exultai no Senhor, nossa força. O evangelho de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões.
Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos faz refletir e pensar sobre situações da nossa vida em que muitas vezes não está mais sob o nosso controle. E que a gente deve fazer exatamente o que Jesus fez na situação daqueles pães e daqueles peixes, onde ele tinha várias pessoas para alimentar. E visivelmente não era possível que todos se alimentassem daquela quantidade de pães e peixes que haviam ali. E aí foi quando Jesus elevou os seus olhares para o céu e pediu para que o Senhor nosso Deus tivesse providência sobre aquela situação. E assim, Jesus intercedeu por aquelas pessoas que estavam ali e Deus operou a sua obra. Então a gente precisa, em algumas situações de nossa vida, entregar a nosso Deus que é Pai, para que Ele tome providência e traga solução para aqueles nossos problemas. Então que a gente eleve os nossos olhares para os céus e entregue toda a nossa vida e todas as nossas situações a Deus. Que com certeza Ele vai providenciar, Ele vai trazer soluções, como assim Ele fez com os pães e os peixes. Então que hoje a gente reflita sobre essa palavra e que todos os dias nós possamos entregar nossa vida a Deus. E assim a gente pode caminhar com mais segurança, sabendo que Ele providencia e toma conta de tudo. Então que Deus abençoe você e sua família hoje e sempre.